igreja amada. É sempre um prazer estar com vocês. Parece, eu estava até, quando eu entrei aqui, eu fiquei assim, parece que eu estava aqui ontem, a semana passada, né? E toda vez que eu venho aqui eu tenho esse sentimento, por tantos anos, né? Mas assim a gente sente o mesmo calor humano, o mesmo aconchego, a mesma irmandade, né? E a gente vê que isso é coisa de Deus, né? Então, cheguei ontem lá com a pastora Neia, essa irmã Cláudia, né? E a gente ficou altas horas, não é aquele programa não, viu? Não é aquele programa, tem nada a ver. A gente fez as nossas altas horas, né? E foi só contando bênçãos, vitórias, batalhas também. Mas em todas as batalhas tinha um desfecho, né? A gente tentava com a tocha na mão, dizendo a vitória para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz isso, né? Aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando, voltará com alegria trazendo os seus molhos, né? E aí eu falo assim, meu Deus, que é que eu tenho tanta coisa boa que uns minutos não vai dar para a gente contar, né? E tem também uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que sempre tenho sido agraciado com a presença distante de vocês. Porque embora vocês estejam longe de mim ou de vocês, porque estamos em países diferentes, né, em lugares diferentes, mas a presença do Espírito, essa questão da igreja invisível, ela é uma só. E a irmandade cristã, ela não se acaba. Né? Você vai para a América, você tem irmãos, você vai para a Europa, você tem irmãos, você volta para o Brasil, você tem irmãos, você vem para Campinas, você tem irmãos, e aí, glória a Deus, né? É irmãos para todo o lado, porque essa irmandade, e é uma irmandade de sangue, irmãos, mais do que de pai e mãe, porque é feita pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, assim, a minha felicidade de estar aqui nesta noite, pelo convite da pastora Neia, de toda a liderança da igreja, de todos os irmãos, e assim, uma alegria imensa de poder vir aqui. Eu sempre lembro daquelas palavras do apóstolo Paulo, eu desejei muito estar com vocês, mas as outras oportunidades que eu vim ao Brasil, muito doente, né, vim na época do Covid, e aí a gente não podia viajar para lugar nenhum, aí depois vim de novo com a clavícula totalmente quebrada, assim, como eu disse, as batalhas são muitas, vim com problemas de saúde, depois de uma grande batalha espiritual, que nós enfrentamos ali no campo missionário, nas aldeias ali da Guiné-Bissau, batalhas espirituais, irmãos, que entravam pela madrugada e amanhecia o dia, e de novo batalha espiritual. Eu faço bem as palavras da nossa dirigente aqui, né? Vocês querem ver? Venham na sexta-feira, né? Venham aqui para ver o que é que acontece. Agora, quem fica de fora, né? Fica como aqueles que correm. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que correm. Quando Gideão viu aquele anjo, né, aquele homem, ele falou assim, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Né? E o anjo falou assim, eu sou enviado da parte de Deus. Então ele falou, vim batalhar as batalhas do Senhor. Então, você é dos nossos ou é daqueles que ficam de fora? Venham batalhar as batalhas do Senhor. Muita guerra espiritual, mas eu não quero falar disso, porque isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte. O crente que não passa por dificuldades, por problemas, por batalha espiritual, tem alguma coisa errada na sua vida. Entende? Se você chegar para mim e falar assim, ai meu Deus, eu nunca imaginei que ser crente seria uma bonança como essa. Eu falei, será que você realmente está sendo esse crente todo? Porque, olha irmãos, é aquela canção que a gente canta, cada dia é uma vitória. Mas para você dizer cada dia uma vitória, você tem que dizer assim, uma batalha veio antes dela, né? E são muitas as batalhas que nós enfrentamos, de jovens, adolescentes ali,
olha, depois de ter ganhado o povo Felupe para Jesus, depois de ter um povo que até o ano 2000 estava na lista dos povos não alcançados, e que hoje, para a glória de Deus, quando você vai procurar a lista dos povos não alcançados que estão, pode procurar na internet, e todo ano sai, vocês não vão mais encontrar o povo de Olafelupe na lista dos povos não alcançados. E o povo que antes precisava ser evangelizado, hoje é um povo evangelizador. É o povo que sai, é uma igreja missionária. Irmãos, eu nunca imaginei que Deus fizesse uma obra tão poderosa, tão grande, e que nós somos simplesmente instrumentos do Senhor. E é disso também que eu quero falar nessa noite, essa palavra, que somos apenas a instrumentalidade de Cristo. E hoje, quando eu vejo, indo de volta ao campo, e eu vejo aqueles jovens, eu acho que o pastor Forner já esteve aqui, né? O pastor Forner era um menino, um adolescente quando eu ganhei para Jesus, hoje é pai de 3 filhos, já está indo para o 4 já, né? E aí você, né, e diz assim, meu Deus, pastor, ele não é somente um membro da igreja, ele é um pastor. E o ano passado nós formamos mais 3 pastores do povo Felupe, e cada um, nenhum deles querendo ficar. Tipo assim, nós queremos voltar para o nosso povo, nós queremos ganhar as aldeias que ainda não foram ganhas para Jesus. Amém. São jovens irmãos que têm se entregado para Jesus, dizendo assim, nós queremos ser missionários. E muitos deles chegam assim, porque essa é a nossa glória. Nós não temos nada do que nos gloriar, a não ser de ser o exemplo de Cristo, como o apóstolo Paulo falava, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu, às vezes lá, de repente na minha casa, e chega aqueles jovens na minha casa, outros adolescentes, falam assim, o que é que eu faço para ser um missionário igual a você? Eu sei, o que é que eu sou? Eu não sou nada. Mas eles estão vendo a luz brilhando, o trabalho sendo feito, vidas sendo salvas. Irmãos, nós tínhamos cerca de 120 aldeias que ainda precisavam, não somente do povo Felupe, que precisavam ser ganhas para Jesus, e agora nós temos ainda 80, mas olha só, 120, né, menos 80, 60 aldeias foram alcançadas, construindo igrejas, construindo escolas, levando pessoas a se dedicarem a Jesus. Irmãos, nos anos passados nós ganhamos 4 feiticeiros para Jesus. Saímos para evangelizar, fomos perseguidos de diversas maneiras, e de repente disseram que não queriam os crentes aqui. Nós chegamos na aldeia e começamos a evangelizar. O Forna também estava presente, né? E nós saímos para evangelizar e fomos visitar de casa em casa. E de repente chegamos na casa de um homem, né? E aquele homem estava enfermo. E conversamos com ele, não sabíamos nada da vida dele. E aí ele falou assim, eu estou doente, e eu não posso nem ir no médico, porque eu estou muito distante. E ele falou, o senhor permite que nós oremos por você? Peçamos a Deus, né, ao Emitai, ao Criador de todas as coisas, que cure a sua enfermidade. E ele disse, sim, pode orar por mim, pode fazer a cerimônia. E eu falei, vamos fazer uma cerimônia em nome de Jesus. Você tem que entrar na linguagem, né? Para poder ganhar, né? Me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. E de repente aquele homem, né? Nós oramos por ele e voltamos todo mundo para casa, né? E ficamos vendo que alguns lugares não tinham pessoas. E no outro dia nós fizemos a reunião para o culto, e aquele homem veio para o culto. E ele pediu a palavra, levantou a mão, ele falou assim, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer parte desse caminho. Eu já tinha feito várias cerimônias, já tinha matado já animais para poder me curar, e simplesmente com uma oração que vocês fizeram, vocês falaram, seja curado em nome de Jesus, e eu fui curado, tanto que eu estou aqui agora. E ele falou, eu sou um grande feiticeiro aqui nessa aldeia, mas eu quero entregar a minha vida para Jesus. E, irmãos, quando você ganha um feiticeiro para Jesus, você ganha assim quase que a aldeia inteira, porque todo mundo, eles são vistos como uma grande liderança, né?
Então, assim, as pessoas dizem assim, se ele está indo é porque o caminho é bom. E aí pronto, a gente começa a ganhar pessoas para Jesus. Mas ganhamos também uma senhora que era uma grande feiticeira. Ela via os demônios assim, ó, como eu estou vendo vocês, né? E ela conversava com eles e tudo. E de repente nós ganhamos o filho dela para Jesus, né? O nome dela é Mariama. E aí ela resistiu, mas chegou um dia em que ela fazia viagens astrais. Ela ia até para outros países com os demônios levavam para ela. Ela recebia pessoas de outras terras que vinham pedir para ela fazer trabalhos. E um dia essa mulher chegou lá na minha casa e ela disse assim, olha, eu já resisti demais. Agora eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu vi a obra que Deus está fazendo na vida dos meus filhos. E eu quero também. Mas os demônios estão me ameaçando de morte. Mas ela estava, irmãos, tão corajosa. Ela falou assim, eu não me importo nem se eles me matem. Eu quero a Jesus na minha vida. E aquela mulher entregou a vida para Jesus. Nós fomos na casa dela, pedimos para ela trazer tudo. Fizemos uma fogueira altíssima de tudo que ela tinha lá, de todas as coisas, fomos queimando. E ela dizendo assim, ó, eles estão aqui, ó. E ela via mesmo, eles estão todos aí, ó. Eles são muitos. Ela falou assim, eles estão dizendo assim, não mande a gente embora não, nós também somos de Jesus. Aí eu falei, é isso que eles estão dizendo para você? Eu falei, então diga eles para virem, se eles são de Jesus, para eles virem aqui fazer reunião com a gente. E ela disse, não, eles disseram que não, porque vocês estão aqui. Aí estava um grupo lá de oração. Ela falou, não, eles estão com medo. Aí eu falei, então que eles vão para os quintos dos infernos, em nome de Jesus, que é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, né? E aquela mulher, hoje, irmãos, ela já estava para ganhar um outro terreiro e vários outros terreiros. E ela começou a evangelizar. Hoje ela leva uma carreata de mulheres para poder evangelizar. Essa é a obra que Deus tem feito. Curas, milagres. Deus tem feito muitas obras maravilhosas, sinais e prodígios, porque Jesus mesmo disse, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, e se comer alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Né? A gente chega nas casas das pessoas assim, e as pessoas oferecem, e alguém fala, não come não, porque aqui é casa de feiticeira. Eu falei, não, Senhor, eu te dou graça em nome de Jesus, estou com fome, vou comer. E volto para casa, quando eu estou esperando eu ir para um caixão, então vendo é mais forte ainda. Né? É aquela coisa assim, com a oração, o que não mata engorda, né? E aí, Deus tem feito sinais e maravilhas. Mas eu quero dizer para vocês, Igreja de Filadélfia, né? Isso não seria possível se não tivesse esse exército na retaguarda, em oração, intercessão, nos acompanhando, nos apoiando, dando palavras de incentivo, né? Citando o nosso nome, porque já nos conhece pelo nome, né? Dizendo, Deus abençoa o missionário Osvaldo, abençoa o missionário Márcio, abençoa a missionária fulano de tal, e os outros que eu não conheço, Senhor, por nome, mas abençoa, irmãos. Oração, ela não precisa de passaporte, não precisa de passagem, não precisa de liberação. Você ora aqui e acontece lá. Amém? Então assim, vocês são todos participantes desta obra maravilhosa. Então eu quero muito agradecer a todos vocês por isso que Deus tem feito em campos transculturais. E diga, Deus, muito obrigado, porque mesmo que os meus pés não tenham chegado até esses outros países, mas eu posso chegar através dos pés dos missionários que estão lá trabalhando. Amém? Através das suas ofertas, através da sua intercessão, através da sua palavra de apoio, através das suas lágrimas, porque Deus vê, Deus sabe e Deus cuida também. Então assim, é um desejo muito grande do meu coração de estar aqui com vocês para trazer a palavra do Senhor, né? E esse é o meu propósito nessa noite. Irmãos, o que Deus tem feito através da minha vida, Ele também pode fazer através de outras vidas que estão aqui.
E eu já sei que essa igreja, né, nas conversas com a pastora Né, que já tem missionários enviados, missionários que estão sendo mantidos, dando suporte também, né, mesmo saídos daqui, né? E essa é uma grande alegria, porque se isso não acontecer, também tem alguma coisa errada. E a missionária Né, ontem, falando quase com lágrimas nos olhos, ela disse: o meu maior desejo era ser uma missionária, não era estar na frente de um púlpito, era ser uma pastora, estar na frente de uma igreja. E eu ali dentro de mim, eu falando assim: ela não sabe quantos missionários através do trabalho dela Deus está enviando. Talvez se ela fosse a missionária seria ela sozinha, mas ela estando aqui vão ser uma colheita muito grande. E essa igreja, ela se torna um celeiro missionário. Muitos mais vão sair daqui para proclamar as boas novas do Reino que salva. Amém? Então recebam um abraço, aquele Caçumai do Pofelupe, tá? Que eles mandaram saudações, que Deus continue abençoando todos os irmãos. Para mim é sempre um grande privilégio poder vir compartilhar a palavra do Senhor também com vocês. E durante essa semana, desde que eu falei com a pastora Né, eu comecei a buscar do Senhor uma palavra, dizendo: Deus, o que é que eu vou falar ali naquela igreja? O que é que eu vou falar para os teus filhos, né, os meus irmãos? E Deus foi colocando assim no meu coração, me dando, e de repente vinha uma palavra, eu dizia: Deus, mas o que é? O que é? Até que a coisa foi encaixando. Eu falei: eu não sei, agora foram muitos anos. E eu não gosto de ficar perguntando, né? Não é nem aconselhar, tem que perguntar ao pastor da igreja e não a pastora. Né? Aí tem que perguntar ao pastor supremo da igreja: Deus, o que é que o Senhor quer falar com o teu rebanho? Ele é o pastor supremo. Né? E de repente Deus me deu uma palavra que eu gostaria de essa noite compartilhar e que falou muito ao meu coração. E eu gostaria que vocês fossem abençoados com essa palavra, assim como eu também fui abençoado. Eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 7. É só um versículo. Vamos ficar de pé. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Algum pedido de misericórdia? Então vamos ler, né? Diz o seguinte: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Aleluia. Mais uma vez. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro. E olha só, se já dissesse vaso de barro, já é um vaso que quebra, né? Mas o Paulo ainda frisa como frágeis de barro, mas que contém esse grande tesouro. E o texto anterior e posterior fala o que é esse. Nós vamos discorrer sobre isso. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: a evidência disso tudo é que esse grande poder é de Deus e não de nós. Senhor Deus, eu sei que já foi pedido que o Senhor falasse conosco, mas aqui está a tua igreja, Senhor, esse terreno que vai receber a semeadura da tua palavra. O meu desejo, o meu pedido é que o passarinheiro não roube nenhuma semente que vai ser transmitida, e também que esse terreno, essa semente não caia em pedregulhos, à beira do caminho, nem entre espinheiros, mas que caia em boa terra e produza 30, 70 e 100%, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui, irmãos, podem se assentar, quantos aqui já teve a oportunidade, né, ou tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Olha, pensa, né? É o mais recente, né? Com aquele mesmo ator que fez A Paixão de Cristo, que ele faz o papel de Lucas, né? Jim Caviezel, né? E olha, eu sei que vocês que ainda não assistiram, irmãos, perderam muito ainda não terem assistido.
E a boa notícia é o seguinte, que você pode assistir esse filme, você pode baixar ele, porque é um filme que está em acesso para todo mundo, para assistir esse filme. E eu tive assim, logo que saiu, eu assisti aquele filme e eu fui muito impactado com a força da veracidade do personagem de Paulo, não é isso? Com o personagem de Lucas, a gente vê as aflições de Paulo nos últimos dias da sua vida e ainda assim encorajando a igreja, ainda assim passando aflições ali no calabouço, apanhando, mas ele ainda assim encorajando a igreja. E o filme, eu não vou fazer um spoiler, mas é como o filme é baseado na Bíblia, né? E eu chorava o tempo todo. Era como se eu tivesse, não lendo a Bíblia, mas assistindo a Bíblia, né? Naquela passagem da vida de Paulo, assim, uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu gostaria muito de encorajar vocês a assistirem esse filme, né? Paulo, apóstolo de Cristo. E vocês vão ficar, e vocês dizem assim, realmente, se vocês me encontrarem de novo, vocês vão dizer assim, o missionário valeu a pena. E, irmãos, eu estou falando isso porque eu gostaria também de recomendar a vocês que lessem as 2 cartas aos Coríntios. São cartas que são cartas autobiográficas, praticamente uma biografia do apóstolo Paulo. Você lê as 2 cartas de frente a frente, né, de começo ao fim, e você vai vendo ali o apóstolo Paulo fazendo uma defesa, não de si mesmo, mas aí você vê o apóstolo Paulo, mas uma defesa do seu ministério, uma defesa do seu trabalho, né? Ele foi o fundador da igreja de Corinto e possivelmente foi a igreja que ele mais amou, né? Durante o tempo que ele se dedicou. Ele ficou 2 anos ali trabalhando com a igreja de Corinto. Mas, em contrapartida, também foi a igreja que mais magoou o apóstolo Paulo. Com os problemas que surgiram da igreja, com a liderança que se levantou, com os falsos mestres que se levantaram dentro da igreja para denegrir o ministério e os ensinamentos do apóstolo Paulo. Irmãos, imagine um homem de Deus que tinha uma vida tão exemplar ao ponto de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sofrendo agruras, sofrendo acusações tão atrozes que talvez, eu não sei se nós sofreríamos. E eu vou dizer a vocês que eu pessoalmente, eu já sofri acusações, irmãos, dentro do meu ministério, mesmo lá na África, mesmo fora da África, e a minha vontade era de sair correndo e nunca mais olhar para trás. Dizer, nunca mais quero ver esse povo. O desejo era de odiar, né? Mas a gente vê exatamente o contrário, né? O exemplo do apóstolo Paulo, quando Deus diz assim: Deus amou ao ponto de dar. E a gente vê aí uma vida sacrificial. E foi por isso também que o apóstolo Paulo escreveu essas 2 cartas. Principalmente se você ler a 2ª carta. A primeira carta de Paulo é uma carta onde ele fala muito, né, dos problemas da igreja, e na segunda é uma carta muito mais contundente. E a gente vê ele falando assim: olha, eu não aceito que falem essas coisas do meu ministério. Ele não estava fazendo uma defesa da cabeça dele ou da pessoa dele, mas uma defesa do próprio Evangelho de Jesus Cristo, da mensagem de Jesus Cristo. A gente vê o apóstolo Paulo ali trabalhando aquilo que todo o esforço que ele tinha feito na igreja naquele tempo, naqueles 2 anos. Então, nesse texto, irmãos, nós vemos que ele fala exatamente aqui, né, o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 2 Coríntios 4:7, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de nós e não de Deus. Esse é o versículo chave de 2 Coríntios, né?
Ou seria assim, o apóstolo Paulo diz assim, eu não estou aqui fazendo defesa da minha pessoa, porque eu sou só um vaso de barro quebrável, entende? Mas Deus me escolheu e colocou o seu tesouro em mim. Ele colocou o seu tesouro em mim para manifestar a sua glória. E nesse texto, irmãos, o tesouro faz esse contraste com um vaso de barro frágil, quebrável, destrutível, que se cair da mão do seu dono, pá, cai. É isso? O poder de Deus guardado em pessoas fracas, imperfeitas e destrutíveis. E Paulo faz essa comparação, né, do barro que contém esse poder que é o Espírito Santo e a verdade do Evangelho em nós. E ele faz isso com um motivo bem específico, irmãos, como disse o Senhor Jesus ali em Atos 20, 24. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então Paulo, ele mostra, conhecedor das palavras de Jesus, ele vai mostrando que o vaso é de barro, mas Deus escolheu colocar um tesouro dentro desse vaso. Mas antes de falar desse tesouro e desse barro, vaso de barro, eu gostaria que os irmãos entendessem um pouquinho sobre a igreja de Corinto, não é isso? E a igreja de Corinto, ela ficava numa redondeza ali na Grécia, na antiga Grécia. Ela ficava em duas fases, dividindo a Grécia. Era uma cidade muito portuária, ela tinha muitos bens, era uma cidade rica, ficava naquele circuito de cidades muito ricas, mas era também uma cidade que tinha muita prostituição, muita idolatria, né, e muitos problemas raciais, tinha muita discriminação. E a igreja de Corinto que Paulo ganhou também tinha esses problemas. Era uma igreja composta de gregos e judeus, que havia uma grande rixa, né? Então eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, a gente vê esse problema. Tinha livres e escravos, tinha pessoas de bens aquisitivos, tinha pessoas que tinham comércio, tinha pessoas que pediam esmolas na rua, mas era também uma igreja que tinha muitos problemas imorais. Nós vemos ali que um próprio filho estava tendo relações sexuais com a esposa do pai, né? Então a gente vê que era uma igreja que era uma igreja avivada, tinha muitos dons espirituais. Você vê ali, é uma das cartas que Paulo mais cita os dons espirituais, muitas línguas, muitos outros dons, ao ponto dele dizer assim, mas nada disso adianta, né? Ele falou, buscai com excelência o dom mais excelente, que é o dom do amor. Não adianta ter tudo isso aí e não ter o amor, irmãos. E era uma igreja partidária, tinha muitos preconceitos e muita discriminação. E foram esses problemas, né, juntos e misturados, que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta para aqueles irmãos. E o que é que estava acontecendo, irmãos? Depois do apóstolo Paulo ficar 2 anos ali, estruturando a igreja, discipulando os irmãos de Corinto, e aí ele disse assim, bom, agora está na hora de eu sair para visitar as outras igrejas e continuar as minhas viagens missionárias. Ele já não era tão jovem, ele também precisava fortalecer a igreja, as outras igrejas que precisavam. E ele sai ali dos Coríntios, mas ele deixa uma liderança bem estruturada. Mas logo depois que o apóstolo Paulo sai, entraram judeus, né, mal intencionados, e começaram a maquinar, a distratar, a desfazer de todos os ensinamentos do apóstolo Paulo. E aí, irmãos, eles entraram na igreja, diziam que Paulo era duro, que ele era forte nas suas cartas, mas que ele era um fracote quando ele estava presente, né? Que ele não tinha nenhuma presença. Falavam que Paulo era uma pessoa deformada, que tinha problemas físicos, que ele falava que Paulo tinha uma mensagem enfadonha, que ele não tinha uma mensagem, aquela mensagem avivalista, né? Porque era uma igreja bastante avivalista, mas Paulo, irmãos, ele estava ali naquela igreja para
ensinar a palavra de Deus. E aqueles homens começaram a se levantar com golpes tão baixos contra o apóstolo Paulo, né? De um homem tão nobre, tão cheio do Espírito Santo, que Paulo precisou reagir. Mas Paulo tinha que saber como reagir diante daquela situação. Ele sabia que se ele fizesse qualquer coisa impensada, se ele fizesse alguma coisa assim, motivado pelas suas emoções ou por ressentimentos, ele podia causar um alvoroço maior na igreja, ele podia até causar um mal maior dentro da própria igreja. Então Paulo, ele parou para orar, pediu a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que falasse com ele, que ensinasse a ele. E aí nós vemos nessas duas cartas que Paulo diz assim: eu vou fazer o melhor, eu não vou fazer a defesa do vaso de barro, eu vou fazer a defesa do tesouro. Aleluia! Porque o vaso se quebra, mas o tesouro permanece. Aleluia. E a atitude que o apóstolo Paulo tomou para combater todas aquelas heresias, irmãos, foi exatamente isso, de pegar a força da sua mensagem, do tesouro que estava contido nele. E ele diz assim: a verdade do Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sou nada, mas o poder que é em mim, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo sabia que ele não era bonito, ele sabia que ele não tinha nenhum porte atlético, ele sabia que ele não era eloquente. Paulo realmente era, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, que o menino até caiu da janela, ele morreu, e graças a Deus que ele ressuscitou o menino, né? Mas assim, e ele era muito prolixo também nas suas mensagens, mas Paulo era um doutor da lei. Ele não era o pregador que subia no púlpito, que fazia, era como eu assim, né? Mais tranquilo, mais acordado. Não era aquele pregador avivalista que saltava, que pulava e que fazia as pessoas gritarem dentro da igreja. Mas ele sabia que o que ele estava transmitindo era a palavra de Deus, estruturando a igreja na palavra de Deus. Irmãos, eu sempre, às vezes, falo comigo assim, com algumas pessoas: a lata vazia e a lata cheia, tanto uma quanto outra fazem barulho, mas você sabe a diferença. Sabe ou não sabe? Sabe. A diferença da lata vazia e da lata cheia. Então você sabe quando o pregador é uma lata vazia ou quando ele é uma lata cheia, não é isso? Às vezes fazer muito malabarismo no púlpito, não que eu sou contra, é porque não é o meu estilo. Eu nunca fui do meu estilo, mas tem muitos pregadores que sobem no púlpito e fazem aqueles malabarismos e saltam e tal, mas a gente vê assim, lata vazia. Aí você fala assim: eu fui para a igreja vazio e voltei vazado, né? Então assim, não me agregou nada, né? E às vezes você vê assim um irmãozinho que não sabe nem falar, que não tem nem estudo, e vem aqui dar uma palavra. E de repente você fala assim: meu Deus, foi aquela palavra que fez a diferença. E às vezes você fala assim: olha só, não foi nem a palavra do pregador que fez diferença na minha vida, foi o testemunho daquela irmã, aquela palavrinha daquele irmão. Porque a lata vazia é que faz a diferença. Mas acima de tudo, irmãos, Paulo sabia que o seu chamado era fruto da misericórdia de Deus. Ele disse a Timóteo: eu sou grato a Jesus Cristo que me considerou fiel, pondo-me no ministério. Foi a sua graça que transbordou em mim com fé e amor, sendo eu o menor dos apóstolos e o pior de todos os pecadores. Então ele diz assim: foi a misericórdia de Deus e a graça de Deus. E sendo assim, Paulo não ia entrar em discordâncias, de discussões fúteis com aqueles homens que estavam fazendo aquilo. A sua defesa seria embasada, irmãos, na verdade que ele pregava, a verdade do Evangelho. E disso ele tinha total segurança.
É por isso que aqui em Coríntios ele diz: temos esse tesouro guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que sua vida se manifeste em nós. Em outro texto ele fala, que a gente tem que: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz assim: mas o que é que eu faço com essa vida que eu vivo na carne? Viva na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. E aí a gente tem um exemplo. Paulo era perfeito, Paulo não cometia pecados, Paulo não tinha deslizes, mas o que é que fez com que o apóstolo Paulo, irmãos, abrisse a boca e dissesse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Era por causa do compromisso que ele tinha com Deus. Era o compromisso que ele tinha com Deus. Nós vemos a vida de Davi, um homem adúltero. Nós vemos ali um homem que mandou matar Urias, a mulher com que ele se envolveu. Era considerado um homem sanguinário, mas em contrapartida nós vemos o único homem na Bíblia chamado de segundo o coração de Deus. Você vê lá Abraão, isso? Contou tantas mentiras, não foi só uma vez não, quase veio, e ofereceu a sua esposa para o rei, acho que o rei Elimeleque, e de repente, irmãos, ele é chamado de quê? O vaso de barro é chamado de amigo de Deus. E a gente vê assim, esses contrastes, e a Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado pela sua fé, chamado o pai da fé, E foi assim, irmãos, que Paulo, dizendo nesse texto que ele era simplesmente um vaso de barro, frágil e sem importância, e que o valor estava não nele, mas no tesouro que Deus colocou nele. Era o poder do Espírito Santo que se evidenciava na vida de Paulo. E a gente vê isso na vida dele, que ele se tornou o pregador dos gentios, irmãos, ganhando o mundo daquela época, em menos de 100 anos, porque Paulo nem viveu tanto. Quando ele se converteu, ele já tinha quase 40 anos, morreu com 60 anos, então foram 20 anos, 20 e poucos anos de ministério, mas ele fez valer a pena o valor do tesouro que estava colocado nele. E quando Paulo termina o seu ministério, ele manda a sua última carta para Timóteo, e ele diz assim: seja como um bom soldado de Cristo Jesus. O soldado que é alistado para a batalha, Timóteo, não busca os seus próprios interesses, mas ele busca agradar aquele que o alistou para a batalha. Ele seja como um atleta que tem que lutar segundo as regras. Você não pode burlar a lei, e ele só será condecorado, ele só receberá o seu prêmio se ele combater legitimamente. Seja como lavrador que trabalha de dia e de noite, mas vive por fé, dependendo do sol e da chuva, e pedindo a Deus que trabalhe, e ele será o primeiro a desfrutar dos frutos do seu trabalho. E aí ele diz para Timóteo: mas em tudo isso, não se lembre de mim não, lembra-te de Jesus Cristo. Ele não diz, nessa última carta dele, que é a última carta a Timóteo, ele não diz assim: Timóteo, olhe para mim. Ele diz assim: olha para Jesus. Amém. Lembra-te de Jesus Cristo, o qual eu prego. Amém. Que eu tenho pregado. E aí no final da carta, irmãos, ele falou: eu sei que eu já estou sendo oferecido como libação. Os meus dias já estão acabando. Todos me abandonaram. Ninguém esteve no meu último julgamento a não ser Lucas. E aí ele fala o nome de um outro que eu não me lembro agora, irmãos, mas ele diz assim: combati o bom combate, como um bom soldado de Cristo Jesus. Acabei a carreira como aquele atleta que lutou que correu segundo as normas, e guardei a fé como aquele lavrador.
que dependia dos céus para poder colher o fruto do seu trabalho. E agora eu sei que me aguarda a coroa da vida, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Então, irmãos, ouçam o que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, e foi assim que ele acabou com aquele problema e calou a boca dos seus acusadores e esmagou a cabeça da serpente. E é justamente disso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. Quando o apóstolo Paulo fala isso, que nós somos o vaso de barro frágil, mas que tem esse tesouro guardado dentro de si. E justamente pensando nisso, eu comecei a me perguntar. Eu falei, meu Deus, o que é que levaria, pastor Ané, o que é que levaria uma pessoa, não sei se você tem joias de valor, né? Deve ter. Esse aí no seu pescoço não é de ouro, não? Os brincos, né? Aí você falou assim, mas o que é que levaria uma pessoa, vamos dizer assim, uma mulher, até mesmo alguns homens têm joias de valor, né? Alguma coisa de valor. Mas a gente fala mais de mulher porque mulheres que gostam muito de joias, né? O que é que levaria uma pessoa a guardar as suas joias de valor, o seu tesouro, em um vaso de barro? Qualquer pessoa podia quebrar aquele vaso e roubar, não é isso? E levar, perder. Claro, eu acho assim, qualquer pessoa numa boa consciência ia dizer assim, não, eu vou comprar uma caixa forte, eu vou pegar comprar um cofre, né? E ainda vou colocar senhas, e ainda vou colocar chaves, né? Para guardar o meu tesouro. E aí eu fico pensando, por que Deus quis fazer diferente? Por que Deus quis agir dessa forma? Porque Ele quis colocar o seu tesouro tão valioso em pessoas tão fracas, tão vis, tão pequenas como eu e você. E eu pensando nisso assim, meu Deus, por que isso? Por que Deus, e eu tentando destacar algumas razões, e aí de repente o apóstolo Paulo dá a primeira resposta, né? Ele fala assim, para que a excelência da glória seja dele, e não nossa. A excelência da glória seja dele e não nossa. Tudo bem, Deus é todo poderoso, Ele é altíssimo, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem foi conselheiro do Senhor? Em outra passagem, Paulo fala assim, quem é você, vaso, para perguntar ao oleiro? Né? Quem é você? Se, não, o vaso vai perguntar ao oleiro, por que você me fez assim? E agora você vai perguntar ao oleiro, por que você decidiu colocar o tesouro em mim também? Não é isso? Mas, irmãos, a gente vê a soberania de Deus na sua escolha. Amém. E quando Paulo fala, irmãos, aí você fala assim, mas que comparação, né? Nós somos como um vaso de barro. Mas Deus fez o homem de quê? De lama, não foi? Foi de barro. Não é isso? Uma Covid, quantas pessoas foram derrubadas? No mundo inteiro. Uma doencinha. Né? Do pó viesse e para o pó voltarás. E aí você disse, mas por que Deus escolheu colocar o seu tesouro? A segunda razão, irmãos, é que mesmo esse vaso sendo fraco, frágil, quebrável, destrutível, ele foi privilegiado. Ele foi privilegiado com a escolha de Deus para guardar o grande tesouro de Deus, que é o Espírito Santo e a mensagem do Evangelho nas suas vidas. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê não como o homem vê. O homem vê a aparência. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Quando Samuel foi lá escolher na casa de Davi, né, na casa do pai de Davi, ele viu todos os irmãos de Davi robustos, né, bonitos,
E aí passou 1, 2, 3, passaram-se todos. E ele disse assim, não tem mais ninguém? Não, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém? Tem umzinho lá que está cuidando da... Aí ele falou, enquanto ele não chegar, eu não como. A mesa já estava posta, já estava tudo lá. E foi justamente sobre Davi que Deus disse, derrama a minha unção sobre ele. Irmãos, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E disso tudo, irmãos, nós vemos a resplendente glória de Deus manifestada na vida de pessoas como nós. Aqui em 1 Coríntios, Paulo também falando aos Coríntios, ele diz assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, e as coisas vis e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. E com que propósito? Para que ninguém se glorie diante dele. A glória volta para ele. Mas ele quis se escolher. Ele escolheu você, não sei de onde ele tirou, de trás das malhadas, do espiritismo, da prostituição, de uma vida destrutiva, de uma vida de vícios, de uma vida de zombaria. Paulo, que foi o grande terror da igreja, perseguidor da igreja, de repente Deus faz ele cair no caminho de Damasco e diz, você está me perseguindo? E de repente a gente vê aquele homem se transformando no pregador mundial, ganhando pessoas para Cristo. Então, irmãos, ainda que alguém diga que você é fraco, que você é feio, estou vendo muita gente feia aqui, inclusive eu. Mas ainda que alguém diga qualquer coisa contra você, que venha a denegrir a sua imagem moral, física, espiritual, emocional, com o propósito de lhe derrubar, irmãos, não deixe isso lhe abater. Vire para essa pessoa e diga para ela, eu já sei que eu sou um vaso de barro, eu já sei que eu sou fraco e frágil, mas Deus quis escolher colocar o seu tesouro em mim, e agora o que é que você vai fazer? Né? Engole essa. Deus quis isso. Não fui eu que me escolhi, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Você pode ser dito inadequado. Pode alguém dizer assim, você que vai fazer a direção. Não, eu não consigo, eu não sei. Se eu chegar lá, o microfone vai ficar tremendo o tempo todo. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei dizer coisas bonitas como essa dirigente aqui, né? Ela é tão fluente, né? E a nossa dirigente que tão fluente, o seu esposo, né? Esposo, né? Que deu aquela aula tão maravilhosa sobre sacerdócio, né? Do lar, né? E aí a gente fala assim, meu Deus, onde eu não chego nem ao cheiro do chulé, se é que eles têm, né? Chulé nos pés. Mas ainda que alguém diga que você é inadequado, incapaz, que você não sabe se vestir bem, não sabe, que o seu cabelo está esvoaçado, que o seu cabelo é seco, que você não tem nenhuma prédica, que você não tem nenhuma oratória, nenhuma relevância na igreja, irmãos, você chega para essa pessoa e diga assim, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele quis assim, quanto mais fraco eu sou, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Porque as armas da minha guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. E todo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Diga para essa pessoa, fala assim, eu não posso fazer nada. Eu não vou procurar nenhum cirurgião plástico. Eu não vou fazer nenhum curso de oratória, não. Eu não tenho nem dinheiro para comprar roupa nova, sapato novo, mas Deus me quis assim. Ele me escolheu dessa forma, porque Ele escolheu as coisas pequenas e vis deste mundo, para confundir as que são.
Irmãos, e esse tesouro que está na sua vida, ele foi evidenciado através do Espírito Santo. Cristo em vós, a esperança da glória. É o Espírito Santo na sua vida, evidenciando o poder de Deus. Cada dia que passa. Eu me lembro quando eu era um adolescente ainda, e eu gostava de sair distribuindo folhetos, pregando o evangelho como se eu soubesse pregar o evangelho. O que eu sabia falar era: Jesus te ama, aceite Jesus, né? Então assim, mas era o que a gente aprendia, né? Os chavões da pregação do evangelho, dava o folhetinho e falava. E aí de repente eu cheguei numa casa e dei para uma senhora, e ela começou a discutir, e ela falou assim: vocês dizem que o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai morar num corpo pecador, numa pessoa que comete pecados? E aí eu falei assim para ela: olha, eu não sei, mas a Bíblia tem um versículo que fala o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Falou: não foi por mim, foi por Ele que fez tudo. E aí Ele decidiu também mandar o seu Espírito Santo. Falei: se a senhora não quer o Espírito Santo para a sua vida, não impeça que ele também seja derramado em outras, e nem questione. Então assim, a gente vê o seguinte, que Deus escolheu. Você diz assim: como é que de repente você está passando tantos problemas na sua vida? De repente você teve uma discussão com seu marido, com a sua esposa, com o seu chefe do trabalho, com o seu vizinho, com seu filho. Você se aborreceu e de repente você chega na igreja e de repente Deus fala com você, você é quebrantado e você sente a presença maravilhosa do Espírito Santo na sua vida. E você diz assim: meu Deus, quem sou eu? Eu não sou digno. Eu não sou digno. E não é mesmo não, porque a excelência do poder e da glória é dele. É isso? Porque aquele que se glorie no Senhor. Pois quem a si mesmo se gloria não será aprovado por Deus, porque Deus só aprova aquele que Ele mesmo exalta. É isso? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Sem a finalidade, irmão, para a qual foi destinado, o vaso não tem valor nenhum. Não é isso? É facilmente quebrável, substituível, né? Dispensado até. Se você vai numa loja onde fazem vasos de barro, você vai comprar um vaso qualquer. O apóstolo Paulo fala até sobre isso, que tem aqueles vasos, né, que o oleiro faz. Uns vão para o jardim, imagina, um vaso que vai para o jardim não tem nenhum tipo de atratividade, né? Mas você entra na casa e de repente você vê aqueles vasos, né, bonito, que tem aquelas pedras ao redor, que pintado, que todo trabalhado, né? Aí você fala assim: se tivesse para escolher entre ser o do jardim e o de dentro da casa, eu quero ser o de dentro da casa, né? Mas de repente Deus quer que você seja o vaso do jardim. Aleluia! Aleluia! Porque a excelência da glória e a escolha é dele. Amém. A Bíblia diz o seguinte: nós temos que viver de acordo para o qual fomos escolhidos e designados pelo Senhor. Irmãos, porque o vaso ele se quebra e pode ser muito facilmente substituído, mas o recipiente que está nele é permanente. Você vê o exemplo de João. Ele diz assim: importa que eu desça e ele cresça. Eu não sou digno de me abaixando desatar o cadastro, né, o laço dos seus sapatos. Irmãos, e ele diz assim, João, ele aparece na Bíblia como o quê? Como a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Irmãos, mas você já observou que a voz, ela só é emitida depois que a palavra é concebida dentro? Você não fala coisas sem nexo, né? Primeiro, a palavra é concebida no seu pensamento, no seu coração, e depois você emite, né, a voz, e aí a palavra sai. Mas depois que a palavra sai, a voz se cala, mas a palavra
fica. E quando João morreu, a voz se calou. Mas Jesus disse: eu sou o verbo vivo. Eu sou a palavra. Ele é o Logos de Deus. Então João Batista morre. Era o vaso de barro, a voz que se calou. Mas a palavra permanece para sempre. Então, irmãos, mesmo sendo vasos quebráveis e destrutíveis, não esqueça que o poder está no tesouro, que é perene e que é eterno. E quanto mais nós nos conscientizamos disso, meus irmãos, mais nós nos humilhamos. Se há alguma virtude, se há algum valor, irmãos, em nós, é por causa da presença do Espírito Santo na sua vida. Se você está em falta desse poder, se você está em falta desse tesouro, hoje é a noite para você pedir a Deus: Deus, eu quero esse tesouro derramado, Senhor, porque o vaso não tem valor nenhum, mas eu quero ser o recipiente desse tesouro valioso do Senhor na minha vida. Irmãos, as pessoas, elas não se convertem por causa da sua habilidade, por causa das suas oratórias. Se fosse por isso, eu não ganhava o povo felu para Jesus. Eles não se convertem porque você se veste bem, porque você é bonito, porque você é filho do presidente ou filho da rainha da Inglaterra, ou você é parente do Papa. Não, eles se convertem por causa do poder do Evangelho que está na sua vida, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E aqui reside exatamente, irmãos, o princípio de ser um vaso, é a humildade. Exatamente é essa humildade, né? Quando a gente diz assim, que ele cresça e eu diminua. Tem até essa canção, depois a gente vai cantar, né, também. E sim, mais de ti e menos de mim. E de repente a gente começa a pensar o seguinte: quem sou eu? E aí de repente, irmãos, a gente vê nas nossas igrejas as pessoas, irmãos, disputando os melhores lugares, fazendo rixas, fazendo problemas. Ah, por que ela, que o ele que está lá, quem deveria lá estar era eu. Eu tenho muito mais preparo para estar. Não é como se a igreja fosse simplesmente um lugar de disputa. Não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus faz muitos tipos de vaso, mas nenhum vaso fica sem a sua utilidade. Amém. A menos que você não queira ser usado. Como aquele da parábola dos talentos, né? A um deu 5 e multiplicou para 10. A outro deu 2 e ficou com 4, multiplicou para 4. E aquele que deu 1 achou que era nada e enterrou. E quem recebeu o julgamento doloroso e penoso? Aquele que não granjeou o trabalho do Senhor. Esse tesouro que Deus colocou na sua vida, irmãos, é para que ele seja admirado, apreciado através da pregação do Evangelho, para aqueles vasos que ainda estão emborcados, que ainda estão vazios, que ainda precisam ser cheios de assim. Eu também quero esse recipiente de Deus, eu quero ser o recipiente do tesouro de Deus na minha vida, porque é isso, a Bíblia diz assim: para que o mundo, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E a gente vê pessoas dentro da igreja: ah, eu não gosto daquele louvor, ah, eu prefiro quando é aquela equipe, ah, eu não gosto daquele pregador X, eu prefiro o outro que está pregando. Como se, ah, eu não gostei daquele culto, como se o culto fosse para ele, né? Falei, o problema está em você, o problema não está no culto, entende? Então você diz assim: ah, eu não gosto, começa a fazer. E aí as igrejas começaram os dirigentes, os líderes começaram a modificar, né, o culto, a moldar o culto. E lá em Coríntios fala: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade do homem, não é? Ah, não? Não é do pastor? Não é do líder? É a vontade de
Deus. Irmãos, Deus diz na sua palavra: a minha glória eu não dou a ninguém. Você pode até ser participante. Pode ser até participante, porque Ele quis. E aí está também a questão dos vasos que se deixam usar. Não é isso? E aí a gente vê as pessoas desviando da verdade, até muitas vezes quando a gente convida algumas pessoas para virem para o culto, né? Para virem para a igreja, uma pessoa que não é crente, aí tem que fazer assim, tem que preparar tudo, como se fosse o culto fosse para aquelas pessoas que não são crentes. Gente, o pecador precisa ser confrontado, constrangido pela pregação do Evangelho, para que ele diga assim: eu preciso dessa grande salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. É assim que a gente tem que fazer. Dizer para ele: olha, levantem as suas cabeças. Fazemos culto para descrentes e não para cultuar a Deus. Irmãos, é o cultuador que coloca regras no culto ou aquele que é cultuado? Então quem deu as regras do culto é quem recebe o culto. Quando Satanás pediu a Jesus para se prostrar diante dele e receber adoração, Jesus falou assim: vai, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Nós somos os prestadores de culto ao Senhor. Essa filosofia antropocêntrica dentro da igreja, onde nós queremos colocar o homem como centro da igreja, ela é demoníaca. Irmãos, nós temos muitos pregadores de coach, como é que fala? Coach, né? Que começam a ser até humoristas, né? Fazendo aí kkkkkk, e aí aquelas pessoas dizem assim: eu vou para a igreja porque eu vou rir muito hoje. Mas não há nenhum confronto de vida, de palavra, de pecado, para mudança. Por quê? Porque a igreja virou um espetáculo, um circo, né? Isso, um teatro. Entende, irmãos? O maior tesouro da terra foi colocado na sua vida com o simples propósito de manifestar a glória e o poder de Deus através da pregação do Evangelho. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. Vasos se quebram e viram caco, mas o tesouro, irmãos, ele se mantém porque ele permanece. Deus nos escolheu para nós recebermos esse recipiente, irmãos, que é esse tesouro, esse conteúdo que é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Ele colocou esse poder na nossa vida para nós manifestarmos o poder do Espírito Santo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Amém. Através da humildade, irmãos, nós ganhamos invencibilidade, né? Deus ao seu tempo que vos exaltará, mas aquele que se exalta, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Não é isso? Na nossa fraqueza nós temos a glória de Deus manifestada. E outra, a nossa fraqueza ela não compromete a proclamação do Evangelho. Irmãos, porque as pessoas vão até mesmo dizer assim: como é que essa pessoa tãozinha, né? Tão nada, não é isso? E de repente está fazendo esse trabalho todo, está fazendo essa obra toda. A gente vê Deus levantando pessoas que realmente se dedicaram no poder da oração, no jejum, na busca da palavra, na subida aos montes. Irmãos, eu tenho visto isso acontecendo ali na África, de jovens, de adolescentes que têm entregado sua vida. Eu estou mesmo agora com um jovem que eu trouxe da África, e porque ele chegou para mim e falou: pastor, eu quero fazer um seminário, porque eu quero servir a Deus. Ele falou: eu quero ser um médico de almas, de corpo, mas eu quero também ser um médico de almas. Eu quero restaurar vidas para Jesus. E outros que eu ganhei para Jesus que estão dizendo: eu quero fazer o trabalho do Senhor.
O exemplo que a gente dá, irmãos, através desse tesouro que está na nossa vida, e outros dizendo assim: eu estou vendo esse tesouro em você, e eu também quero esse tesouro na minha vida. Amém. Eu não sei de você, mas eu quero colocar a minha vida como um pão partido, como um vinho derramado a cada dia, para manifestar a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria muito de que essa palavra traga realmente um despertamento ao seu coração. Dependam mais do Senhor. Não dependa de si mesmo, mas dependa de Deus. Diga: Deus, por mim mesmo eu não posso, mas com a tua graça eu posso. Façam tudo por motivações justas, honestas. Busque glorificar o nome de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho. Às vezes você fala assim: eu tenho a língua pegada igual a Moisés. Irmãos, mas alguém vai chegar, mesmo que você não fale, alguém vai chegar para você e dizer assim para você assim: vem cá, o que é essa diferença na sua vida? E aí você vai ter que abrir a boca e você vai dizer o quê? É Jesus. Você fala assim: é Jesus. E você assim: mas como? E aí de repente Deus abre a porta para que você proclame o Evangelho do Senhor. Amém. Sejam testemunhas leais, não buscando a sua própria glória, humildes e invencíveis. Irmãos, nós somos mais do que vencedores. Veja que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que ele faz esse contraste. Todos os dias somos contados como ovelhas para o matadouro. Aí depois ele já muda e fala: mas em todas essas coisas somos super vencedores, né? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. De sorte que quem pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez? Será outra criatura? Será a altura? Ele falou: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem forças, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Não porque você o amou. E Ele quis manifestar a sua glória na sua vida. Receba a capacitação do Espírito Santo na sua vida. Pare de murmurar. Pare de ter um espírito de inveja. Pare de ficar olhando para o outro. Pare de ficar olhando, irmãos, o outro se destacando. Porque quanto mais você olha para ele, mais para trás você vai ficando. É isso. Se você vê um irmão se destacando na igreja, cole com ele. E diga assim: eu também quero caminhar com você. Eu quero aprender com você. Eu quero aprender mais de Jesus. E aí você vai dizer para ele: eu aprendi com o melhor, o mestre dos mestres. Então vamos aprender juntos. Diga: eu quero receber mais de Deus na minha vida. E eu oro, irmãos, para que o poder do Espírito Santo te capacite para amar, para ser mais humilde, para ser uma pessoa perdoadora, uma pessoa que ensina, uma pessoa leve, não uma pessoa pesada, que seja um fardo para os irmãos, uma pessoa pacífica, bondosa, paciente, longânima. Irmãos, que mesmo que você chega num trânsito, né? Que quase a irmã disse assim: eu cheguei quase soltando azeite pelas... Né? Mas aí eu falando para a pastora Né, eu falei assim: longânimo Jesus. Na hora dessa você está naquele trânsito, querendo lá pegar seu filho na escola, e de repente alguém fechou lá ou fez alguma coisa, você fala assim: Jesus, alonga o meu ânimo. Porque isso é um fruto do Espírito. Né? Alonga o meu ânimo, Jesus. Então você vai pedir a Deus: seja gentil, tenha uma palavra gentil, seja fervoroso, seja bondoso. As possibilidades são infinitas, porque esse tesouro de Deus está aí à sua disposição, e Deus quer derramar na sua vida. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Né? Não tem essa música? Né?
Desemboca esse vaso, irmãos. Se você não está conseguindo, Jesus falou, vaso emborcado, não tem como ninguém colocar nada dentro dele. Então você tem que desembocar e às vezes você não consegue, mas o seu pedido humilde para Deus, você diz, Jesus, desemboca o vaso e me enche do poder do teu Espírito. Aleluia, amém. Senhor, para que eu manifeste mais e evidencie o poder do Senhor na minha vida. Amém. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Faz-a de novo, porque eu quero ser. Você diz assim, olha, eu sou um vaso e Deus já me encheu. Talvez tem pessoas aqui que possam estar falando isso. Oh, meu Deus, eu já fui tão usado por Deus. Irmãos, crente não vive de saudosismo, não. Crente vive do hoje, do agora e do presente. Deus é o Deus do hoje. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração hoje. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Aquele crente que vive de testemunhos do passado. Eu me lembro dos dias áureos. Irmãos, é museu que vive disso. Entende? Quando você vai no museu, você lembra das coisas passadas. Não, a Bíblia diz que quem está em Cristo vive em novidade de vida, porque é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se renova a cada dia. Então, se você é um vaso quebrado, ou um vaso rachado, ou um vaso que foi encostado por causa de algum pecado, de algum mal que você fez, contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra a sua família, contra si mesmo, contra alguém, contra a sua liderança, contra Deus, contra o Pai. Irmãos, hoje é o dia em que o Espírito quer falar com você. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor para a gente cantar essa música. E enquanto, irmãos, nós estivermos cantando essa música, eu gostaria que as pessoas que realmente assim, estão aqui nessa noite e estão dizendo, Deus, eu quero realmente que o Senhor tire toda a sujeira. Talvez você não seja nem um vaso emborcado, mas você está vazio. A lata vazia. Não está fazendo nenhuma diferença no reino de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia deixou bem claro que mesmo esse vaso de barro sendo frágil e quebrável, sendo pequeno e desprezível, a Bíblia diz que Deus decidiu enchê-lo com seu tesouro. Deus não gosta de vasos vazios. Deus não se agrada de vasos vazios. Ele quer encher a sua vida para que você seja usado onde quer que você esteja. Viu, crianças? Viu, adolescentes? Deus quer usar vocês para abençoar os seus coleguinhas na escola. Manifeste Jesus. Vocês, adolescentes, não sejam um influenciado. Os influenciáveis, sejam os influenciadores. Principalmente nessa era. Não é isso? O seu colega ou a sua colega quer te levar por caminhos e você fala assim, não, eu vou influenciar com o poder que está em mim, para que a glória de Deus seja manifesta. Amém. Você que está no seu trabalho, na faculdade, que às vezes está se escondendo ali, atrás das malhadas, atrás das cortinas, se apresente e diga, não, eu tenho um tesouro. Aleluia. E o meu tesouro não é de lata. Meu tesouro, ele não é de lata, ou que a ferrugem não come. Irmãos, você pode não ter ouro, você pode não ter prata, mas o seu tesouro, ele não é de lata. O ouro queima, a prata suja, é tudo coisa que enferruja. Vem o ladrão e rouba a prata, vem o pirata e leva o ouro. Mas eu duvido que o ladrão coloque a mão no teu tesouro. Cristo é o teu tesouro. Mas para isso você vai ter que dizer, Senhor, mais